Amém? Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, invocamos o teu nome nessa noite. Senhor Jesus. Senhor, nos dê a tua presença, Senhor, no meio de nós nesta noite. Senhor, a tua presença é tudo para nós. Senhor, estamos aqui, Senhor, para ouvir o teu falar. Por isso, Senhor, consagramos a ti, Senhor, a nossa irmã Mara. Ó Senhor Jesus, Senhor, essa irmã que foi escolhida hoje, Senhor, para ministrar a tua palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoe, Senhor, ricamente a nossa irmã. Senhor, use a nossa irmã, Senhor, como vaso, vaso que contém a ti. Senhor Jesus, amém. Amém, irmãs? Muito obrigada pelo convite. Uhum. Eu estou muito honrada de ter sido convidada. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito, que é sobre a oração. Na nossa vida espiritual, a oração é um ponto muito importante. Nós devemos separar um tempo para ter comunhão com Deus, para orar ao Senhor. Nós temos que separar esse tempo para nos dedicarmos à oração. Com certeza, Deus vai estar nos esperando. E o que é a oração? Tem gente que ora, no caso de emergência. Quando está na emergência, aí ele vai e ora. Na verdade, a oração é um meio da gente conversar com Deus. É um meio também da gente ter intimidade com Deus. E também, a gente fala com Deus, mas a gente também tem que ouvir a Deus. Quando a gente ora, a gente tem que estar tranquilo para a gente poder ouvir a resposta de Deus. E nós precisamos crer no poder da oração. A Bíblia nos mostra o quanto que orar agrada ao coração de Deus. Em Gênesis, eu não vou, a gente não vai precisar ler, não, tá? Não vai, se vocês quiserem, depois eu coloco na grupo. Em Gênesis 20, 17, orando a Abraão, Deus curou Sara da esterilidade. Em Gênesis 25, 21, Isaac orou pela esterilidade de sua esposa. Em Gênesis 10, 18, Moisés orou por Faraó. E olha que Faraó foi muito ruim, muito malvado com Moisés e com o povo de Deus. Mas, mesmo assim, Moisés orou por Faraó. Em Números 21, 7, Moisés já ora pelo povo. 1 Samuel 1, 10, Ana orou a Deus pedindo um filho. Então, Deus, ele quer isso mesmo, que a gente tenha um viver de oração, um viver de comunhão com Deus. E também temos muitos patriarcas na Bíblia que eles oravam pelo pecado do povo. Salomão, Esdras, Neemias, Daniel, Moisés, Samuel, entre outros, eles oravam pelo pecado do povo. Né? Então, a gente não tem que orar só o que a gente quer, não. A gente tem que orar pelo presidente, orar pelo Brasil, orar por Israel. A gente tem que estar orando pelos governadores, orando pelos prefeitos, né? Porque Deus quer que a gente ore pelo pecado do povo. E também, nós podemos orar em qualquer lugar. Só vou orar se for lá no meu quarto de guerra, só vou orar se for de joelhos, só vou orar. Não! Jonas orou dentro da barriga do peixe e Deus ouviu a oração dele. Está em Jonas 2:1. Então, a gente tem que orar. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5, 18. E também que nós devemos orar uns pelos outros, em Tiago 5, 16. E também a oração, ela tem poder. Elias, ele orou para que 3 anos não chovesse e não caiu uma gota de água. E depois Elias orou para que chovesse e choveu muita, muita coisa.
E está em Tiago 5, 17 e 18. Na verdade, é isso que Deus quer. Ele quer que a gente ore. Aqui em Sobradinho, nós tínhamos uma irmã, que ela faleceu, vai fazer 2 anos que ela faleceu, a irmã Ana. Irmãs, um doce. Ela morava num galpão com muitas famílias dentro desse galpão. Eu não sei nem como é que era isso lá. Eram muitas famílias dentro desse galpão. E ela tinha uma ligação direta com Deus. Ela pegava, olhava para o céu e a ligação era realizada. Ela olhou para o céu e falou: Senhor, me dá uma casinha, nem que seja na beira do córrego. Irmãs, aonde que ela ganhou essa casinha? Na beira do córrego. Porque ela pediu na beira do córrego. Um dia, o marido dela, ele estava muito doente, o seu Sebastião, porque ele fumou desde 7 anos de idade. E já, né, fumou a vida inteira. E ele ficou doente, muito doente, muito doente. E um dia ela foi para dar banho nele e o chuveiro queimou. Ela pegou, fez a ligação direta, olhou para o céu e falou: Senhor, eu não posso dar banho no Bastião com água fria. Como que nós vamos fazer, Senhor? Ela nem terminou de orar, bateram na porta. O irmão Tomé, que morava aqui em Sobradinho, chegou lá e falou: Irmã Ana, eu estava com esse chuveiro aqui lá em casa, e aí eu falei, de repente a irmã Ana está precisando. E ele já colocou o chuveiro. Quando ela queria comer frango, ela não falava assim: fulano, eu quero comer frango. Não. Ela ligava para o céu, para Deus, e falava: Senhor, eu queria tanto comer um frango. E chegava alguém com frango. Nós tínhamos uma irmã aqui em Sobradinho, que era a irmã Olga, e ela mudou para o Guará, uma irmã extremamente preciosa. E um dia ela falou para o Senhor: Senhor, eu queria tanto ir na casa da irmã Olga. A Lúcia, que está aqui, que eu convidei a Lúcia hoje, a Lúcia ligou para ela e falou: Irmã Ana, eu estou indo lá no Guará, na casa da irmã Ana, a senhora quer ir? Irmãs, a gente tem que ter intimidade com Deus. A gente tem que ter um viver de oração. Porque é isso que Deus quer. Ele quer que a gente ore. A gente tem que orar por tudo. Teve uma época que eu queria muito, eu vendia roupa, né? Eu queria muito ter uma loja. Mas o Xavier não queria alugar. Não, a gente vai comprar. E acabou que o dinheiro não dava para comprar uma loja, tá. E aí um colega dele estava vendendo CL. CL é um prédio que tem a loja embaixo, o apartamento em cima. Era 3 pavimentos. E é bem pertinho do local aqui da igreja de Sobradinho. Aí eu fiquei toda assanhada, né? Eu falei: amor, vai lá, amor, vai lá, vai lá, vai lá, vai. Aí, quando não combinou dele vir aqui, eu tinha uma menina que trabalhava comigo, e ela falou assim: Mara, a gente vai pegar as plantas, as folhas, eu tinha muita planta aqui em casa, muita planta, a gente vai passar café, eu vou fazer um café sem açúcar, e vou passar em todas as folhas, das folhagens grandes, para ficar bem, bem bonito. E aqui em casa, o piso era ardósia. E aí passou cera na ardósia, passou enceradeira, aqui dentro de casa era tábua corrida. Já era citeco, mas aí a menina passou cera, passou enceradeira, para ficar tudo nos trinques. Ficou no tipo. Aí ele veio aqui com a esposa dele, ele amou a casa, ela também gostou. Aí vou ter minha loja. Aí ele não deu resposta. E aí eu falei para o Xavier, falei: amor, vai lá, amor, vai lá. E a nossa casa valia mais do que o CL dele. E aí eu falei para o Xavier: amor, dá o meu carro para ele, eu quero a loja, eu fico sem carro. Aí
Aí Xavier foi atrás dele, porque tanto que eu perturbei, ele foi atrás do moço, e aí ele falou, Xavier, a minha esposa amou a casa, mas ela não gosta da rua. Ela não gosta daquela rua. E olha que a minha rua é uma rua legal. Eu moro assim, no centro de Sobradinho. A minha rua é uma rua legal. Ela não quis. Eu chorei, mas eu chorei tanto. Senhor, eu orei tanto, Senhor, eu te pedi tanto, e o Senhor não me atendeu. Senhor, por quê? Depois, o Senhor, ele me mostrou tudo que colocava de comércio lá nesse CL não ia para frente. Colocaram um tanto de coisa, e eu vi a resposta de Deus. A gente tem que estar com os ouvidos ligados para a gente ouvir a resposta de Deus. Porque não é só o Senhor dar para a gente que o Senhor fala assim Deus responde a oração. Deus falando não, voluntariamente para Deus. Outra experiência foi no casamento da minha filha. Nós fizemos assim, oramos por tudo. Contratei um buffet e nós fomos numa loja numa confeitaria, e o moço perguntou, né, como é que estava. Eu falei que já tinha contratado. Ele falou assim, ó, quem vai fazer? Eu falei, ele falou assim, olha, você encomenda a comida para 300, ela faz para 200. Pensa o pânico que eu entrei. Eu detesto coisa pouca, eu gosto de tudo muito. Pobre gosta de muito, né? Já não bebe, então não vamos comer. Quando? Aí a gente orava de manhã no local, porque tem 30 anos que a gente ora no local todo dia. Agora, com a pandemia, que a gente não está indo. Mas tinha 30 anos que a gente orava no local. Eu não tinha 30 anos, eu tinha uns 22 anos, tem uns 22 anos que eu orava. Mas os irmãos já estavam mais adiantados. E aí, todo mundo orando. Aí eu orei para que a comida sobrasse, para que os irmãos fizeram um coral lá de surpresa para minha filha e para o meu genro. Não, foi assim, uma festa de princesa. Oramos, mas eu não orei por um item. Eu não orei pela segurança das pessoas para chegar lá no local. Vinha um carro de São Paulo para o casamento, teve um acidente, 2 pessoas morreram e uma está em coma até hoje. Minha filha vai fazer 16 anos de casada. Está em coma até hoje, vegetando. Então, eu percebo que a gente tem que ser detalhista na oração. Porque é isso que Deus quer, que a gente seja detalhista. E, então, essas são as minhas experiências de oração. E eu lembrei hoje que quando Jesus, tinham 10 leprosos, e eles foram pedir para Jesus, para ser curado. E Jesus curou os 10, mas um voltou para agradecer. Então, nós temos que ser esse um. Quando o Senhor responder sim ou não, nós temos que ser gratos ao Senhor pela resposta que Ele está nos dando. E eu sou muito apaixonada pela oração, irmãs. Há uns 18 anos atrás, veio uma irmã aqui em Sobradinho, que morava aqui em Sobradinho, até faleceu também. Ela chegou aqui em casa e falou assim, Mara, você tem um caderno que não esteja usando? Depois eu te dou. Aí eu falei, não tenho. Meus filhos estudavam ainda, né? Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, Mara, porque eu oro escrito. Aí eu falei, como que é isso? Ela falou, todo dia eu pego o caderno e oro. Irmãs, eu aprendi com ela. Eu acho que a gente tem que aprender coisas boas. Eu aprendi com ela. Eu estou no caderno, não sei se vai dar para vocês verem. 113. Eu tenho 113 cadernos de oração. Todo dia eu oro ao Senhor escrito. Eu oro também sem ser escrito. Eu tenho também um caderno aqui, irmãs, que eu ganhei de uma irmã daqui da igreja, caderno de oração e resposta. Aquele dali é só de oração, esse aqui é de oração e resposta. Eu peço para o Senhor aqui, eu oro aqui ao Senhor, e depois eu volto aqui e agradeço o Senhor no caderno. Então, é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele. Eu tenho de um jeito,
né? E eu acho assim, cada irmã tem de um jeito. Umas tem caderno com lista de casais, de doentes e tal. A gente tem que ter. Mas uma coisa assim que eu vejo, irmã, é que a gente tem que saber como orar. A gente não pode orar de qualquer maneira. A gente tem que ter temor com as nossas orações. Porque, às vezes, o negócio já aconteceu há tanto tempo e a pessoa está pedindo ainda oração. Então, a gente tem que ter temor, a gente tem que ver, porque quando alguém me pede para orar, não é assim, eu vou orar na hora, não. Não, me conta tudo aí, me conta tudo. Porque, de repente, eu vou entrar numa fria. Teve uma conferência que, quando os irmãos chegaram, o irmão veio ter comunhão comigo, né? Ele e a esposa dele. Aí ele falou que na conferência, lá na estância, que um irmão falou que entrou uma irmã nova na igreja e pediu oração. Ela falou assim, olha, eu estou precisando, irmão, meu negócio está tão ruim, ora aí pelo meu negócio. Aí o irmão responsável foi orar, né? Aí orou e o irmão não estava sem paz. E aí, passam uns dias, ele falou assim, irmã, melhorou? Não. Irmã, qual que é seu comércio? Qual que é o seu negócio? Ah, irmão, eu tenho uma casa de umas meninas. O quê? Eu estou orando por isso. Então, a gente tem que ter temor com o que a gente ora. A gente tem que ter... porque o problema não é a pessoa, é a nossa oração. Então, nós temos que ter responsabilidade com o que nós oramos. Né? Então, assim, porque o Senhor gosta de fidelidade. O Senhor, ele gosta de responsabilidade. Irmãs, era o que eu tinha para hoje. Obrigada. Senhor Jesus, eu já estou aqui me tremendo com compartilhar das amadas agora, porque uma palavra dessa, Senhor Jesus. E quem vai começar com os compartilhar é Dona Tatiana. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu a primeira? Senhor Jesus. Maravilha, irmão Mara. Porque a oração, a oração faz parte de todo cristão, né? O cristão que não ora, Senhor Jesus. Então, a oração faz parte do nosso viver. Porque quando a gente ora, a gente está tendo comunhão com o Senhor, né? A gente ora porque a gente vai fazer nossas petições, né? Mas não é só isso, né? Quando a gente vai orar, a gente vai conversar com Deus, né? A gente vai ter comunhão com Deus, né? A gente vai adorar o Senhor. Então, a oração, ela é muita coisa, né? Falar sobre a oração. A oração, ela é a chave, né? Da gente ter comunhão com o Senhor. E a irmã Mara falou, né? A oração tem poder. Deus quer que a gente ore. Deus, ele quer ouvir a nossa oração, né? Deus, ele quer ouvir a nossa voz. Deus, mesmo que a gente ore pedindo ao Senhor por algo, mas ele ainda assim ele quer nos ouvir, né? E a gente, como a irmã falou, a gente precisa saber como orar e a gente também precisa saber ouvir a resposta do Senhor. Achei muito, muito importante essa parte aí. Hoje eu entendi muitas coisas sobre oração, coisas que eu não entendia tanto. Hoje, com o compartilhar da irmã, eu pude aprender mais, né? E como a gente deve orar e também, assim, orações que já foram respondidas, né? Que muitas vezes a gente está ali ainda pedindo. Porque a gente ora e a gente quer a resposta do Senhor. A gente quer logo a resposta do Senhor. Mas o Senhor sabe quando é que ele vai responder, né? O momento é ele que sabe, né? Então, a irmã também falou sobre a intimidade, né, com Deus. A oração nos faz ter intimidade com Deus, é verdade. Temos que ter um viver de oração, né? E também falou sobre a gratidão, né? Agradecer ao Senhor. Muito rico, irmã Mara, muito bom. Amém. Amém, Senhor Jesus. Irmã Maria Conceição. Amém. Eu, inclusive, sou testemunha da irmã Ana, que muitas vezes oramos juntas, né? Ainda teve mais um testemunho que a Mara não lembrou, do remédio,
O remédio dela acabou e ela orou, pediu ao Senhor para aquela situação, porque ela estava sem dinheiro para comprar o medicamento. E a irmã levou o medicamento para ela, exatamente aqueles medicamentos que ela tomava. Então, nós precisamos verdadeiramente ter comunhão com o Senhor. E pelo tema, eu estava olhando aqui um livro que eu tenho sobre oração, né? E me tocou aqui na oração de Daniel. A oração de Daniel, ele dizia o seguinte: é um compromisso de orar até que a oração seja respondida. Não é fácil, porque exige tempo, energia, sacrifício, envolver leis, suplicar as promessas de Deus, porque é motivada por amor sincero, que está disposto a sofrer, a arrepender e sacrificar-se, fazer o que for preciso para receber a resposta. Quando o céu se mover, essa nação será transformada. Então, Daniel também, além de Ana, que a oração de Ana foi atendida, porque ela teve convicção de que o Senhor ia atender, a oração de Daniel também foi com um propósito: orar até que Deus responda. Então, é muito importante isso, né? E a gente tem que arranjar tempo para ter essa comunhão com o Senhor, né? Que a irmã falou, ela citou número 21:7, 1 Samuel 1:10, que é sobre a oração de Ana, e também citou que muitos profetas oravam pelos pecados do povo, para que houvesse aquela transformação. Então, nós realmente precisamos ainda ser detalhista na oração, que a gente quer verdadeiramente que o Senhor faça por nós. Amém, por essa palavra. Senhor Jesus. Obrigada, irmãs. Amém. Sueli. Aleluia. Senhor Jesus, né? Realmente, falar de oração, eu acho que cada um de nós tem uma experiência com questão de oração. Uma coisa, como a irmã Mara falou, a gente tem que saber orar, a gente tem que saber pedir a Deus. Uma coisa que eu aprendi, às vezes, que a gente, assim, às vezes a gente ora querendo que Deus ele faça a nossa vontade, né? A gente já ora assim: Senhor, pede isso, pede aquilo, mas para o Senhor fazer a nossa vontade, não a vontade dele. E o certo é a gente orar que a vontade do Senhor seja feita, mas jamais a gente vai orar assim. Sempre a gente ora querendo que o Senhor faça a nossa, né? É tanto que quando o Senhor responde, a gente acha que o Senhor não respondeu, porque o Senhor respondeu do jeito dele. E uma coisa que eu aprendi, a questão de oração, e fazer a vontade de Deus hoje, é a gente orar pelo bem mais valioso que Deus tem na terra. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Está no coração de Deus. Então, se hoje você ora por essa vontade, né? Então você está realmente orando pela vontade de Deus. Agrada o coração de Deus você orar por alguém. Gente, é impossível você orar por alguém e aquela pessoa não ser salva. Ela vai ser salva sim, porque está no coração de Deus que ela seja salva. Ó Senhor Jesus. Então, todos os dias a gente tem uma experiência com Deus na questão de oração. A gente precisa falar, mas tem momento que a gente precisa ouvir o falar do Senhor. Às vezes a gente vai, fala, desabafa, e também não quer ouvir o Senhor falar. Ó Senhor Jesus. Essa semana mesmo eu passei por uma experiência e ouvi rapidamente assim a resposta do Senhor. Carlos, você sabe que Carlos ele é profissional na questão de sofá, mas aqui o povo ele não gosta de coisa assim nova, é tudo antigo. E Carlos ele está se batendo aqui para forrar um sofá. E eu orei mesmo, Senhor. Fui diante do Senhor, Senhor. O Senhor conhece a inteligência de Carlos, mas Senhor capacita, dá sabedoria, Senhor. A sabedoria do homem vem de ti. Senhor, não permita que esse sofá venha interferir até mesmo e levar a tua palavra, envergonhar-se, sabe? E meu Deus, aí Carlos levou um sofá, e levou.
a moça é costureira, então quando ela viu que realmente é muito complicado para forrar o sofá. Aí ela chamou o Carlos lá na casa. Aí pronto, quando ela chamou, já viu a resposta do Senhor, você já estava respondendo. A gente foi lá, aí ela hoje falou para a gente que ela quer o sofá totalmente simples, descomplicado, ela não quer nada desse jeito que estava complicando, que ela quer o sofá descomplicado, faça, Carlos, tipo um forro do sofá, só um forro. Então, eu vi a resposta do Senhor, algo tão simples, e eu vi o Senhor responder a minha oração. Então, eu agradeci o Senhor. Outra coisa que eu aprendi, hoje eu estou orando assim, porque a gente está aqui em Portugal e a gente reúne assim em 15, porque a gente paga 3 horas de relógio para a gente reunir, porque é muito caro o custo. Então, eu tenho orado ao Senhor, Senhor, levanta um irmão com coração segundo o teu aqui no nosso meio, um irmão empresário, para cooperar com a tua obra. Mas eu não estou orando, Senhor, levanta um irmão um empresário. Porque o Senhor pode levantar, mas a gente ora tanto, Senhor, dá trabalho ao irmão, porque quando o irmão começar a trabalhar, o irmão vai cooperar, vai ofertar. Quando o irmão consegue o trabalho, ele vai conseguir com o meu esforço. Então, esquece de reunir, esquece de ofertar, porque ele consegue com esforços próprios. Então, hoje nós temos que saber realmente pedir ao Senhor. Temos que realmente agradar o coração de Deus. Senhor Jesus. Amém. É isso mesmo, Senhor Jesus. Catioca. Catioca. Amém. Mais uma vez, né? O Senhor vem com esse tema de oração, né? Para a gente. Isso é sinal que nós estamos orando pouco. Vamos orar mais, vamos interceder mais. Né? A oração é ver a Cristo. Quando a gente ora, a gente vê o Senhor. Quando a gente ora, a gente sente a presença de Deus. O Senhor, ele se aparece para nós. Você compartilhou muito forte dessa experiência. E essa experiência que ela compartilhou foi a experiência de uma irmã que tinha uma íntima comunhão com Deus por meio da oração. E quando a gente tem essa intimidade com o Senhor na oração, Deus ouve sim as nossas orações. Ó Senhor Jesus, que nós possamos cada dia mais ter essa intimidade maravilhosa com o Senhor, para que Ele ouça a nossa oração. Se a nossa oração, quando toca no coração de Deus, o Senhor, ele se derrete. E aí ele nos abençoa, né? Ele já nos deu tudo. A gente tem que orar. Deus, ele quer que a gente ore. E orar crendo. Crendo que já deu certo. Crendo com a certeza da vitória. Né, que, ó Senhor Jesus, eu falo isso com experiência minha, né, no meu dia a dia, né, quando eu boto meu joelho no chão, e eu aprendi a ter essa experiência de orar de joelho. Quando a gente ora de joelho, o Senhor ouve nas nossas orações mais rápido, que ali a gente está se humilhando ao Senhor, a gente está se prostrando, a gente está confessando ali que a gente depende dEle, né? Que a nossa vida ela é movida por Deus. Então, sem oração, não há vitória. Sem oração, não há batalha vencida. Né? Então, vamos continuar orando por tudo. Temos que orar por tudo. A irmã Mara compartilhou a experiência do casamento da filha. Né? Isso me chamou muito a atenção. Ela orou por todos os pontos, mas esqueceu de orar pelas pessoas que estavam vindo, saindo da sua cidade para ir até o casamento. E o que aconteceu? Um acidente. Então, que a gente não vinha, tá? Por tudo a gente tem que colocar diante do Senhor, tudo. Se a gente vai comprar até algo, a gente tem que orar. Senhor, é da tua vontade eu comprar isso? Né? A gente tem que orar. Senhor, isso aí vai trazer edificação para a tua igreja. A gente tem que colocar em oração. Né? Então, mais uma vez, mas o Senhor veio nos alertar sobre a oração. Né? Vigiar e orar. A gente tem que estar vigiando, né? E orando. Vigiar é a gente estar conectada com Deus. Quando a gente está na conexão com Deus, a gente percebe que está ao nosso derredor. Né? Então, quando a gente está percebendo que está ao nosso redor, o nosso espírito ali, ó, ele é ativado. E ali a gente vai orar. A gente vai para a presença do Senhor. Então, aquilo que ali que o inimigo ele está ali tentando tramar contra a gente, vai ser ali, ó, dissipado por meio da oração. Então, a chave
é a oração. A oração é primeiro e último recurso. Não vamos fugir disso. Isso é realidade, é real. Louvado seja o Senhor por essa palavra de encorajamento, né? Vamos perseverar na oração. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Karine. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, também fiquei muito impactada com as experiências que a irmã contou, né? Realmente maravilhoso cada experiência, né, dessa e que me fez lembrar, né, algumas experiências minhas e até do passado. E a irmã começou falando que nós precisamos dedicar um tempo para o Senhor. Com certeza ele estará nos esperando, né? Porque o Senhor ele ama. O Senhor ele ama a nossa presença. O Senhor ele ama ter comunhão conosco. Então, quando a gente vai até o Senhor, como algumas irmãs aí compartilharam, né? Ele se derrete. Ó Senhor Jesus. E cada vez que a gente ora, cada vez que a gente vai ao Senhor, mais intimidade a gente tem com Ele. E nós vamos conhecendo, vamos adquirindo experiências e até mesmo de saber quando ouvir, né? Saber ouvir as respostas de Deus. Porque a irmã falou que na situação da casa, né, que ela queria comprar, e ela queria, mas o Senhor não permitiu, né? Muitas das vezes nós estamos orando por algo, mas o Senhor é nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele vai nos dar o melhor, né? Se algo vai nos prejudicar, realmente Ele não permite aquilo. E graças a Deus que a irmã ela pôde ver isso, ela estava sensível ao Espírito e ela pôde entender o que o Senhor queria, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, irmãs, eu me lembrei aqui de algo que quando eu não era cristã, porque a irmã falou de anotar, né? De escrever. Irmãs, eu sempre gostei de escrever. Quando eu era adolescente, né? Assim, fui me tornando adulta, eu gostava demais de escrever. E eu me lembro, eu peguei há um tempo atrás, né? Na casa de minha mãe, um papel que eu nem lembrava mais disso. Uma anotação que minha mãe me deu. Ah, toma isso aqui é seu. Quando eu olhei, tinha lá algo que eu escrevi, e eu escrevendo para o Senhor. E eu não era nem cristã, irmãs. Assim, eu conversando com ele, né, mostrando para ele minhas dificuldades, as coisas que eu queria. Então, a irmã me fez me lembrar hoje, irmã Mara, sobre isso, né? O quanto a gente precisa realmente continuar, né? Porque é algo prazeroso, é algo gostoso. Eu gostei quando eu lembrei daquilo, né? Que eu escrevi. Hoje eu já não escrevo como antes, né? Mas outra coisa também que eu ganhei, né? Que eu já ouvi falar até em conferência, mas que é importante, é a gente anotar os pedidos e também as respostas. Isso é muito importante, porque isso aumenta a nossa fé, né, Senhor Jesus? Aí eu me lembrei de uma situação, quando minha filha estava pequena, ela tinha uma dificuldade para estudar, assim, para assimilar os assuntos, né, para dificuldade de concentração. E eu achava assim, eu queria ajudar ela de alguma forma, mas muitas das vezes eu não estava na escola para poder ajudar ela, então eu ficava falando: Senhor, chama ela para os estudos, Senhor, chama ela para o entendimento, quando a professora ficava explicando, eu ficava falando isso, eu repetia as coisas que estão na palavra de Deus, né? E verdadeiramente o Senhor conduziu todas as coisas e ajudou ela naquele momento, porque ela concluiu os estudos dela, né, nessa fase que ela estava com dificuldade. Então, muitas das vezes a gente pede, a gente conversa com Deus e depois acontece que a gente nem lembra que a gente falou aquilo com o Senhor, mas o Senhor, irmãs, ele não esquece de nada. Nada que a gente pede, o Senhor não esquece. Precisa ter, né? Muitas das vezes precisa de um tempo e muitas das vezes é logo. Então, tudo isso são experiências, como a gente contou aí, essa experiência dessa irmã, tudo isso são experiências para que a gente venha adquirindo essa intimidade com Deus, porque a oração é para isso, o intuito da oração nada mais é do que nós estarmos na presença de Deus. Então, hoje, louvado seja o Senhor por causa da oração, irmãs, porque em tudo a gente pode depender desse Deus, em tudo a gente pode ir até Ele, né? Nós não vivemos independente, nós não somos um povo independente, nós somos um povo que nós temos que é o nosso Pai, e louvado seja o Senhor. Muito, muito rica a experiência, viu, Romara? Gostei, amém. Jesus é o Senhor, aleluia.
Verdade, muito rica. Irmã Maria Lúcia Barbosa. Irmãs, me desculpe, eu estava com tudo desligado aqui, porque eu estou com uma pessoa fazendo um trabalho aqui em casa. Não pude nem ouvir direito o que a Mara falou, mas a gente estudou um livro juntos aqui que fala de oração, né? A oração primeiro e último recurso. Então, ela falando sobre essa experiência de todos aqueles profetas e tudo, e nós vemos que na época atual, todo e qualquer cristão tem que ter uma comunhão íntima com o Senhor. E essa comunhão é uma via de ida e de volta, né? Nós, quando temos a comunhão com o Senhor, nós temos que estar pronto com o tempo para falar, pedir, reivindicar, solicitar, mas também ouvir a voz de Deus, né? Ultimamente, eu acho que nunca, jamais tivemos tanta oportunidade de termos essas comunhões íntimas com o Senhor, de estarmos em oração, porque a oração é o que move a mão de Deus, né, em todo e qualquer sentido. E eu tenho tido uma experiência muito pessoal, muito boa, por sinal, de estar nos pés do Senhor, tendo a minha comunhão íntima, orando muito, eu tenho orado muito. E dentro do que eu tenho falado para o Senhor, eu tenho pedido a Ele que me ensine todas as coisas. Por exemplo, eu, particularmente, eu falo por mim, eu sou carente, muito carente dos frutos do Espírito, todos aqueles frutos do Espírito que é benignidade, bondade, sabedoria. Então, eu peço assim, Senhor, me ensina a ser sábia, me ensina a ter sabedoria, porque eu quero aprender. E como essa comunhão ela é uma ida e uma volta, né? Eu fico esperando a voz do Senhor. Depois eu abro a palavra, e normalmente essa palavra vem 20 versículos, se vierem 20 versículos. Terá um que o Senhor disse, é esse que eu quero que você guarde para ti. Então, essa comunhão, ela nada mais né, do que ter intimidade com Deus. E no começo desse livro diz assim, que nós, quando oramos, nós temos que, primeiro, sempre pedir o sangue, né? Quando a gente vai começar qualquer oração, pedir o sangue de Cristo. Segundo, nós temos que fazer uma oração que agrade o coração de Deus, que esteja em harmonia com a vontade de Deus. E dentro de tudo isso, nós temos que ter uma chave de oração. A chave da oração é você tocar naquele encargo, no ponto que realmente você quer alcançar. Dependendo de como você ora, até diz aqui no livro, eu sou apaixonada por esse livro, diz assim, dependendo de como você ora, Deus não tem outra alternativa senão ouvir você. Olha, gente, é lindo demais. É lindo. Eu aconselho as irmãs, eu acho que esse livro é livro de cabeceira. Providenciem este livro para vocês. Se quiserem, me mandem o endereço de alguém para eu mandar uma cópia para vocês, porque eu penso que vocês têm que ler este livro. Essa é a 5ª vez que eu leio esse livro. E, assim, só traz benefícios. Irmãs, e esse é o encargo da noite, né? Oração, primeiro e único do recurso, para você ser atendida, você tem que ter uma comunhão íntima com o Senhor. Eu, particularmente, gosto de começar todas as minhas orações lendo um ou 2 ou 3 ou 4 versículos que encaixam com o encargo do dia, porque aqui nos 5 dias da semana, nós temos um encargo de cada dia, e eu gosto de ler versículos de acordo com o encargo do dia.
Amém. Jesus é o nosso Senhor, Deus abençoe a todas. Temos o privilégio de, às 7h30 da manhã, estar com algumas de vocês desse lugar, né? Fazendo parte das orações. E é isso. Obrigada. Jesus abençoe. Boa noite. Amém, amém, minha querida. Amém, aleluia. Irmã Edilene. Amém, mas muito bom esse tema, né? Um dos quais eu já falei aí, né? Foi o meu primeiro compartilhar, foi falando sobre a oração. E a oração é a gente ter uma comunhão com Deus, é ter uma intimidade, né? Senhor Jesus. É a gente ter um relacionamento com Deus, né? E a gente tem que estar tranquila, que a irmã falou, para ouvir a Deus. A gente só faz falar, mas não dá um tempo para ouvir o que o Senhor quer, né? Senhor Jesus. E a irmã falou, né, desses profetas, todos esses profetas que orou ao Senhor, né? Eu gosto muito do livro de Ana, né? Que Ana, ela orou ao Senhor a ponto de ele dizer que ela estava embriagada. Ela orou tanto que está pedindo ao Senhor que o Senhor lhe desse um filho, e o Senhor concedeu esse filho a Ana. O Senhor deu a ela. E o Senhor deu e ela devolveu para o Senhor, né? Que o que o Senhor dá a nós não é nosso, é dele mesmo, né? E precisamos ter sabedoria no que nós temos que orar, né? Deus, e temos que orar em qualquer lugar. O Senhor, que nem Jonas orou, dentro de um peixe. E mesmo assim, o Senhor ouviu a oração, né? Tem um versículo que fala que o ouvido do Senhor não está entupido, nem as mãos, né? Que não possa alcançar nós. O Senhor, ele está sempre nos ajudando e tem sempre uma resposta para nós. Mas nós precisamos estar atentos, né? E ela falou aqui que o tempo e temos que ser grata, né? É igual a Ana. Ana foi grata ao Senhor. Ela deu, o Senhor deu e ela devolveu para o Senhor. Senhor Jesus. E uma mensagem que a irmã falou é que temos que ter cuidado com o que nós oramos. E ela deu o exemplo dessa irmã que estava pedindo a oração, quando foi ver, foi para orar por essa casa aí, que não é da vontade de Deus. Então, nós precisamos ter cautela no que oramos mesmo, porque todos querem a benção, mas não quer o dono da benção, a maioria, né? Só quer a benção, mas o dono, Senhor Jesus. E das orações que já foram respondidas, e nós continuamos orando, isso foi muito importante, eu achei. Porque às vezes a gente ora, às vezes o Senhor já respondeu aquela oração, e nós continuamos orando. E eu acho bom eu não tinha esse hábito, né, de anotar as orações, ainda não anoto, mas eu vou passar a anotar, né? Mas tudo que a gente faz na vida da igreja, a gente anota. Quando eu comecei a viver a vida da igreja, eu achava interessante ver as pessoas orando e ficava meio assim, que esse povo tanto escreve, esse povo. Mas tinha duas irmãs que eu achava tão interessante, que eu via elas sempre escrevendo. Era a Ruth e Karine. Ruth e Karine escrevia na reunião, eu ficava assim olhando, e digo, oh, meu Deus, que esse povo escreve tanto. Aí eu peguei depois esse hábito, e às vezes, quando eu estou na reunião, quando o irmão fala algum ponto importante, eu vou e anoto. E esse viver foi que eu aprendi na igreja, muito bom isso. Uma palavra que a irmã falou aí, foi Si que falou, né? Que nós temos que orar, né? Temos que estar no coração de Deus, o que está no coração de Deus. É que todo homem seja salvo. Senhor Jesus, se a gente tocar nesse ponto aí, de orar para o homem, para que todo seja salvo, nós estamos fazendo a vontade de Deus, Senhor Jesus. Independente do que você ora, Deus não tem como ouvir você, que minha irmã acabou de compartilhar, essa irmã aí. Muito bom você compartilhar, viu, minha irmã? É muito bom, porque Deus, antes da gente abrir a nossa boca, o Senhor já sabe o que a gente quer. Então, mas Ele quer que Ele diz que todo aquele que pedir, né, recebe. Então, nós temos que pedir. Ele sabe o que a gente necessita. Então, temos que pedir ao Senhor. Amém, Senhor. Porque o Senhor, ele é nosso Pai. E todo pai sabe o que o filho necessita, né? Muito bom esse compartilhar da oração. A oração é a gente ter
um tempo para Deus, temos que ter tempo para Deus. E o que mais interessante é que nós estamos fazendo isso, praticando esse viver, que é orar, né? É que nem a irmã Katia compartilhou, precisamos orar mais, porque esse tema veio porque nós precisamos orar mais. Ainda precisamos, sim. Eu preciso, sim, orar mais, né? Porque para agradar o coração de Deus. Senhor Jesus, muito bom esse tema, amém. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Minha sogra. Liga o microfone, viu, minha sogra? Amém. Senhor Jesus, gostei muito desse tema, né? Esse tema que a irmã compartilhou sobre a oração. Muito bom mesmo. Porque todas nós cristãs devemos sempre estar em oração. Gostei também quando a irmã disse que temos que orar, e temos que orar mesmo. Temos que orar em todo o tempo e em qualquer lugar. Para a oração não precisa a gente escolher lugar. A gente tem que orar em qualquer lugar que a gente esteja. Basta bater à vontade. A gente se voltou a Deus, estamos orando. E deu um exemplo que Jonas orou até na barriga do peixe. Não é um exemplo bonito para os cristãos? É. Porque a gente nunca devemos deixar de orar. Você vê como Deus nos escuta em tudo quanto é lugar. Basta a gente se dedicar a Deus e dar ouvido ao Deus, o Criador. Então, a gente temos que orar. A obrigação do cristão é orar. Foi para isso que Deus nos chamou, para viver constante em oração com Ele. Ó Senhor Jesus, demos graças a Deus, graças pelo seu Filho amado, Jesus, que Ele nos deu, né, o seu Filho amado, para que a gente não esqueça dele mesmo. Senhor Jesus, gostei muito desse tema, que fala sobre oração. Não é o primeiro e também não será o último, porque sempre nós estamos tocando nesses temas sobre oração. E também a irmã me botou meu pensamento para eu pensar em algo que eu tive conversando domingo com meu filho, Adilelmo. Eu esteve aqui, Edmelmo, e disse assim, eu começou a conversar, né, sobre alguma coisa, eu falando também sobre a novela, que começou agora. Aí ele, a senhora também está assistindo a novela? Eu digo, tô, meu filho, às vezes a gente tem curiosidade, a gente assiste mesmo. Aí eu disse assim, meu filho, eu me lembro, quando eu tive vocês, eu fui tendo os filhos assim, um atrás do outro, e eu pensando na vida que passei outrora, né? Aí eu dizendo para ele, eu disse, Dia, agora eu vejo vocês tudo criado, vejo que Deus já me deu o dobro do que eu pedi a Ele, que foi ter o direito de criar vocês, porque eu fui criada com madrasta, que Ele não deixasse que vocês sejam criados com madrasta, que Ele me emprestasse. Olha a minha oração, olha aí lembrando do meu passado, a irmã lembrou agora do meu passado, que o Deus Todo-Poderoso me emprestasse uns anos de vida para eu criar eles, meus filhos. E foram 7. A verdade é que esses 7 eu não criei, mas eu criei 4. Aí ele disse, Inha, a senhora lembrou de uma coisa muito boa. Porque, Inha, se já pensou, se a senhora não pedisse a Deus e Deus me ouvisse, que seria da gente, que já foi difícil a senhora criar, a senhora sendo mãe, imagine sem a senhora. Eu disse, meu filho, isso mesmo. É por isso que até hoje eu agradeço a Deus pela minha oração, que eu não era cristã, né, nessa época, mas eu pedia, com minha pequena, assim, sabedoria, eu já pedi a Deus, de uma maneira que Ele me ajudasse a criar esses filhos e me emprestasse uns anos, porque eu pedia emprestado, eu nem dizia assim, me dei. Porque a gente sabe que Deus nos dá, não é nosso. Ele deu a vida a gente, mas um dia essa vida vai ser tirada, de uma maneira ou de outra, né? Ou seja, na ressurreição, ou seja, na morte, ou seja, por doença, qualquer coisa, eu sei que essa vida vai ser tirada, que a gente vai ganhar uma vida de glória, né? Em nome do Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Aí me fez lembrar essas coisas. Agora a irmã falando da oração, eu disse, poxa, como me vou lembrar o passado, sobre as orações, sobre os profetas que oravam e tudo, o que alcançava, sobre as irmãs de lá, de Brasília, o que alcançou orando a Deus. Então, me fez eu lembrar do meu passado também. Agora eu já oro com mais convicção, mas eu agradeço pela vida que ele me deu até aqui, até hoje, porque ele me deu, aí eu disse assim, Odi, Deus me deu tanta vida que já ultrapassou o que eu pedi. Não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso para mim. E estar em comunhão com Deus é maravilhoso, em comunhão com oração é maravilhoso. Eu tenho a certeza hoje que Deus escuta nossas orações e Ele responde sim. Ele responde nossas orações. Amém. Ouvir e parar para ouvir a resposta de Deus, que a gente ouve as respostas que Deus nos dá. Para compartilhar. Senhor, se eu vou contar minhas experiências aqui de oração, vai amanhecer. Amém, minha sogra. Eu te agradeço por essa oração, viu? Desfruto dela até hoje. Eu vou pedir para as irmãs não se prolongarem tanto. Eu sei que se eu for pedir, se eu for deixar as irmãs compartilhar as experiências, a reunião não vai acabar. A gente vai ficar amanhã, depois da manhã, Jesus vai voltar e as experiências acontecendo. Aí eu só vou pedir isso para as irmãs, viu? Por causa do tempo. Rutinha. Amém, irmãs? Mamara, ó Senhor Jesus. Oração, né? Devemos saber o que pedimos a Deus em oração. Devemos saber, né? Porque Deus, ele está atento às orações que fizermos neste lugar, onde quer que estejamos, né? E, por certo, as orações que fazemos a Deus, ao nosso Deus e Pai, Ele está ouvindo. Só que é tudo conforme o desejo e a vontade dEle. Nós devemos orar e estar atento à vontade em amor do nosso Deus, porque senão nós oramos murmurando, né? Nós oramos na mente e nós oramos com dúvidas. E com dúvidas nós realmente vamos, né, fazer o espírito que é como uma pomba, ele se afugentar de nós. Então, o nosso Deus, ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus que ouviu até Jonas no ventre da baleia. Oh, Senhor Jesus! Que tamanho é esse nosso Deus? Senhor Jesus, vamos permanecer orando, irmãs. Oração. Preciso de vocês, viu? Amo todas vocês. Amém. Amém, Senhor Jesus. Rita! Amém, irmãos. Realmente, irmã Mara, quando a gente fala de oração, a gente mexe realmente com o nosso mais profundo, nosso ser, né? Porque se tem um tema que eu amo, é oração. Desde que eu conheci o Senhor, ainda não na vida da igreja, eu me apaixonei pela oração, porque era o único momento que eu estava em paz. Porque na época que eu busquei o Senhor, eu tive um processo de depressivo e, como todos nós, vivemos nossas experiências, né? E o único momento que eu sentia tranquilidade e paz era no momento onde eu estava orando. E aí eu peguei um hábito de não marcar horário para orar. Eu peguei um hábito de já acordar num processo de oração. Assim, tipo assim, tudo que eu vou fazer, eu fico conversando com o Senhor, né? Como é que devia ser, o que é que eu devia fazer agora primeiro, até na organização básica do dia. Então, eu comecei a criar esse hábito, né? Então, eu me apaixonei pela oração e depois peguei encargos.
E como uma vez eu ouvi na vida da igreja, já na vida da igreja, o irmão falava assim, que um encargo, um dom, pode se tornar um ministério. E isso, para mim, me alegrou meu coração, e o Senhor me disse assim, é esse dom que você vai transformar em ministério. Porque quando eu entrei na vida da igreja, eu achei que meu ministério era mais na música, porque eu sou apaixonada por música, né? Eu gosto muito de cantar, e quando eu louvo, eu fico assim apaixonada mais pelo Senhor do que eu já sou. Mas a oração, o Senhor, assim, mesmo que eu não procure, as pessoas me procuram para orar. É incrível, quando você torna um ministério sua vida em oração, as pessoas veem em você a pessoa certa para orar. E eu agradeço o Senhor por isso, né? Que o Senhor, eu sou apaixonada por esse Senhor que me tirou daquele lugar mais profundo do abismo e me trouxe para uma vida maravilhosa, que é a vida da igreja. E hoje você veio e me trouxe esse assunto que eu amo, que é oração. Mas como Tatiana falou, a gente aprendeu muitas coisas. Cada dia que a gente ouve sobre oração, a gente aprende mais, né? E aí você me falou uma coisa que eu amei, né? Que é ser detalhista na oração, né? Às vezes a gente fala, mas falta algumas partes. Mas a gente, antes de orar, a gente precisa organizar o que a gente fala para o Senhor, né? Para que o Senhor possa entender exatamente aquilo que a gente está orando. Então, esse ponto foi muito interessante para mim nessa noite. Agora, uma coisa que eu aprendi no caminho da oração era que a gente esquece o que a gente ora, mas o Senhor não esquece da nossa oração. Eu aprendi isso porque, às vezes, a gente ora de um jeito e aí depois a gente quer dar nosso jeitinho de mudar aquilo que a gente já falou, né? É por isso que a gente precisa organizar a forma que a gente vai orar. Então, assim, toda vez que a gente vai orar, a primeira coisa que eu faço é pedir ao Senhor sabedoria e que eu não ore da minha boca, que eu ore conforme o coração dele. Mesmo que seja um pedido meu, mas que seja conforme o coração dele. Né? Porque eu sei que só funciona desse jeito. Pela nossa prática de oração, a gente vê que só funciona desse jeito. Até porque, se for do nosso jeito, não vai dar certo, não vai ser bom para a gente. Então, nessa noite, eu também aprendi uma coisa que eu amei. Foi, irmã, eu acho que foi... Eu não lembro o nome dela agora. Mas ela falou aí, pedir o sangue de Cristo. Eu agradeço ao Senhor por essa noite, porque a partir de hoje, minha oração a primeira coisa que eu vou pedir é isso, pedir que o sangue de Cristo nos lave totalmente para que a gente ore realmente e chegue ao trono do Altíssimo. As experiências foram maravilhosas, eu também tenho experiências maravilhosas de oração, inclusive de dúvidas que eu tinha. Toda dúvida que eu tenho, eu sempre gosto de perguntar ao Senhor. E eu tenho sentido que o Senhor, cada vez mais que a gente ora, que a gente busca a presença do Senhor, a gente vai entrando em um caminho que a gente começa a ver coisas que a gente jamais imaginou de ver, né? A gente precisa também estar preparado para o que o Senhor vai nos mostrar, né? Que às vezes a gente não está preparado para ver aquilo que Deus quer nos mostrar. A gente ora, pede para ver, ter revelação, mas quando a gente vê, a gente não... às vezes fica confuso de tanto ver coisas, né? Então, assim, que a gente tenha sabedoria e que na hora que o Senhor venha nos falar aquilo que é preciso, que a gente realmente esteja no Espírito e não na nossa mente, como o Ruth falou, e ter a convicção de que a gente está está recebendo aquilo do Senhor, porque Ele sabe que a gente precisa crescer. Acho interessante que os apóstolos falaram essa semana que da comunhão vertical e horizontal, que se encaixa exatamente nessa comunhão que você teve hoje aqui, né? Há diversos tipos de oração.
existe a oração que a gente faz verticalmente junto com os irmãos, né? E que é importante essa comunhão, mas lá desde o Jardim do Éden, o Senhor nos criou para isso, para a comunhão pessoal também com Ele, né? E é por isso que Ele nos criou, porque Ele precisa dessa comunhão íntima com Ele. E eu desejo e peço ao Senhor que eu possa, assim como Enoque, andar com o Senhor, ouvir o Senhor e orar e ter intimidade com o Senhor, para que tudo que Ele queira me dizer, eu possa entender o falar desse Senhor maravilhoso. Jesus é o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Irmã Altamira. Amém. Jesus é o Senhor. Deus abençoe cada uma das irmãs. Que me chamou um pouco, me chamou a atenção, né? Foi o que a irmã Mara falou aí, então, em relação às anotações de oração, que realmente é muito importante. Às vezes, eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu não tenho aquele, sou sincera, né? Porque eu não vou mentir. Não tenho aquele desejo de estar anotando. Às vezes eu vejo lá no reunir os irmãos, tem um irmão mesmo que ele é uma benção. Aí tudo ele anota, até que eu fico assim, vixe, o irmão anota tudo aquele irmão está anotando. Mas ele anota porque, quando ele anota, às vezes ele pode esquecer até o que foi dito naquele momento. Então, ali, ele já anotou, ele tem como compartilhar, ele tem como falar do que ele realmente ouviu e entendeu a palavra do Senhor, né? E aí é muito interessante também a gente estar realmente fazendo umas anotações, como a irmã Mara falou, me chamou a minha atenção, e a gente, porque antes eu tinha uma intimidade com o Senhor, às vezes a gente esquece, porque eu já pedi tantas coisas para o Senhor, e às vezes a gente esquece o que a gente pede para o Senhor, até anota, esquece. Eu sempre escrevi as coisas para o Senhor, falando com o Senhor, conversando com o Senhor. Às vezes eu subia, sentia na laje, ficava conversando, olhando para o céu, para as estrelas, e conversando, então, tendo intimidade com o Senhor. Então, isso é bom, isso é importante, né? Porque Ele nos responde. Às vezes a gente pede algo ao Senhor, a gente até esquece, mas o Senhor não esquece. Quando chega assim, meu Deus, aconteceu isso comigo. Mas aí a gente vai refletir, né? Que a gente orou, pediu ao Senhor, nem anotou nada, mas o Senhor, no tempo certo, ele vem e responde. Então, nós temos que realmente ficar atenta, ler, escrever, fazer algumas anotações, como a irmã Mara falou sobre o que aconteceu, né? Mas, realmente, às vezes a gente ora por umas coisas, ora por outras coisas, mas a gente tem outras prioridades também, outras coisas que a gente precisa orar e a gente não ora. Né? Passa por despercebida. Às vezes, eu até passo. Quando eu estou orando, eu falo, Senhor, será que eu orei por tudo? Será que eu orei por alguém? Falta alguém, Senhor, orar? Mas, realmente, um caderno de oração é muito valoroso. Porque, às vezes, eu falo, Senhor, será que eu esqueci de alguém? Assim que eu não orei, Senhor? Mas, se a gente está anotando nome de todas as irmãs que a gente participa do grupo, é interessante, porque, às vezes, eu estou com as irmãs na oração, às vezes eu tenho dificuldade. Eu olho, irmã Conceição, a outra irmãzinha, mas é porque eu preciso anotar o nome das minhas irmãzinhas, para que eu não me esqueça. Eu também orando pelas minhas irmãzinhas, pela família das minhas irmãzinhas, pelos amigos das minhas irmãzinhas, e por amigos, pessoas que a gente conhece e não conhece, que nós, ainda que não tenha, a gente não temos o nome, mas a gente temos dentro da nossa família, minha família é pequena, mas tem muitos que têm mais de não sei quantas pessoas na família, amigo de amigo da nossa família. Então, realmente, eu achei assim, interessante. Vou me empenhar mais, que eu tenho várias agendas, mas as agendas estão tudo branca, sem uma só palavra. Então, preciso exercitar, né? Então, isso aí, escrever, anotar, até porque eu falo assim, no compartilhamento dos irmãos, quando os irmãos vão compartilhar, aí eu vejo os irmãos compartilhando, às vezes eu fico até meio acanhada de compartilhar, porque falei, puxa, eu poderia ter também feito uma anotação,
e tal, ali para dar aquela anotação do que saiu, do que eu ouvi na palavra, para a gente estar mais atenta, mais ativa com o Senhor. E eu louvo a Deus que cada dia Deus nos dá experiência com cada um de nós. Não que um saiba mais do que o outro, não. Mas Deus, ele vai dar instrução a um, aquele que tem um pouquinho vai aprendendo com aquele que sabe mais um pouquinho, né? E aí a gente vai pedindo sabedoria, como as irmãs acabou de explicar, sabedoria ao Senhor, né? Para que a gente venha estar conectada mais, buscando mais, orando mais, escrevendo mais. Agora, eu estava aqui na Bíblia, estava prestando atenção, que eu fico ligada. Mas eu estava lendo umas palavras aqui que me chamou a atenção, né? Sobre o nosso viver humano também, e que a gente precisa, às vezes, a gente dá crédito para muitas coisas, tem coisas, prioridade, que é as coisas verdadeiramente do Senhor. A gente tem que estar com o nosso coração voltado para o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Amo cada uma de vocês. Beijo. Amém, irmã Altamira? Cabelo todo bonitão. Aleluia, que riqueza. Obrigada, meu amor. Amém. Mãinha! Não abriu o microfone não, manhã, tá desligado. Pronto, agora abriu. Amém. Jesus é o nosso Senhor. A oração, né, é o ponto principal para ter comunhão com Deus, né? Eu gosto muito de orar, irmãs, viu? É através da oração, né, que nós temos comunhão com o Senhor e nós podemos também ouvir o falar do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? E as irmãs falaram aí, né, que temos que orar por vários pontos. Eu me recordo quando eu entrei logo para reunir, né, na vida da igreja, né? Os irmãos sempre nos ensinou isso, né? Orar, né? Por cada um ponto. E eu pude, né, tocar, né, nesses pontos, né? E eu também pude também ouvir o falar aí de Sueli, né? Do compartilhar de Sueli, né? Que ela disse: temos que tocar no coração de Deus para que todo homem seja salvo. Ó Senhor Jesus, por sinal, irmãs, eu tenho um testemunho a contar, né? Todo ano, quando o ano vem entrar, né, saindo de um ano para o outro, sempre a minha oração para com Deus, eu peço a Ele: Senhor, eu quero que o Senhor salve meus filhos, porque o Senhor já salvou 3 e falta 2. Eles já ouviram a tua palavra, mas ainda não te seguem. E sempre eu pedindo ao Senhor. Quando chegou nesse ano de 2021, graças ao Senhor, que um dos meus filhos, o Senhor pôde ouvir essa oração, viu? E o Senhor pôde fazer. Aí o outro, né, que é de junto, que está lá no Rio de Janeiro, né, ele disse: Mãinha, Valdeci agora Valdeci agora é evangélico, né? Eu disse: é. E o mesmo o Senhor vai fazer com você. Aí ele pegou e ficou... irmã, viu? Porque nós temos que ter, a nossa oração tem que ter peso, né? E esse peso, né, está no Espírito, ó Senhor Jesus, né? E também na palavra, né? E nós temos também que fazer tudo que nós ouvimos, né? E que nós também lê, nós temos que anotar, para que nós também possamos passar, né, para as outras pessoas, porque a nossa anotação é uma experiência para nós e também para outras pessoas. Às vezes, nós passamos por alguma experiência e aquela pessoa, outra pessoa lá adiante, também está passando pela mesma experiência e nós não sabemos. Quando nós contamos a nossa experiência através, né, da palavra, né, ou de uma oração, de alguma coisa assim, aí a pessoa vai e também, né, isso pode ser abençoada. Ó Senhor Jesus! Né? E também a irmã falou, né, que o Senhor nos ensina, nós temos que pedir ao Senhor sabedoria, né, quando nós formos orar, né, sabedoria na oração, ó Senhor Jesus, né, e nós temos que fazer uma oração que agrade o coração de Deus, né, e isso também eu pude tocar muito, né, nessa oração, que agrade o coração de Deus, porque quando a oração, ela agrada o coração do Senhor, o Senhor, nós nos alegramos nele e ele em nós. Amém.
Amém, Senhor Jesus. Consuelo. Amém, irmãs. Jesus é o Senhor. Eu já cheguei no finzinho, né? Me perdi aqui no horário. E aí, quando eu fui ver, já tinha passado. Mas, mesmo assim, irmãs, eu fiquei agraciada mesmo por ter pego ainda um pedacinho e compartilhar de vocês. E a irmã trouxe esse tema tão precioso, meu Deus, sobre oração. E a irmã Mara falou que a gente precisa saber sempre... sempre estar atentos, né? Como ela falou ali, a questão do pedido de oração, que a irmã pediu oração. Então, a gente tem que estar sempre ciente de que a gente está orando, para que a gente está orando. Precisamos estar assim, perseverando na oração, sempre estar perseverando, indo sempre diante do Senhor e anotar. Esse ponto me tocou muito, anotar. Porque muitas vezes o Senhor já nos deu a bênção e nós não voltamos com gratidão para reconhecer. Nós esquecemos, né? Porque muitos são os milagres que o Senhor faz em nossa vida e a gente não percebe. Muitos são as bênçãos que o Senhor nos dá e a gente termina nem percebendo que o Senhor fez aquilo na nossa vida. Mas a gente sabe que o Senhor fez, né? Senhor Jesus. Então, eu toquei muito nesse ponto, né? E a questão também de orar em qualquer lugar, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo a mensagem que Esdra, ele falou sobre a oração. A oração é que ele ora com a esposa dele, né? Às vezes ela está lavando o prato, aí ele chega assim de junto dela, aí ora. Às vezes um minutinho ali orou. Aí às vezes ela está fazendo alguma coisa, aí ele vai lá fazer uma massagem nas costas dela e aquele minutinho ali ele vai e os dois oram, né? Ele deu muitos exemplos de dentro de casa assim, que ele para orar, que eles oram, porque ele disse, às vezes a gente não tem um tempo grande para parar para orar, né? A gente não tem 10 minutos para parar para orar. Mas só que esse de pouquinho em pouquinho pode se formar até meia hora de oração, ou 20 minutos de oração. O importante é que a gente persevere na oração da maneira que a gente pode, né? Senhor Jesus. Então, esse tema foi maravilhoso. Eu vou entrar depois lá no nosso canal, né? Para poder assistir a reunião toda, né? Vou entrar lá no nosso canal, porque foi preciosa essa reunião, irmãs. Jesus é o Senhor. Amém. Nívia Maria Pacheco Borges. Jesus é o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, amém. Estou ouvindo. É o Senhor. Eu cheguei já no fim da reunião, porque eu saí para o supermercado, eu descobri que na minha casa não tinha açúcar, quer dizer, o açúcar que Grimbalda adoça o café dele, porque no meu tinha, entendeu? Aí eu saí, quando o Júcio me ligou, eu estava já no meio do caminho. Aí quando eu cheguei, a irmã já estava fechando a mensagem da reunião, mas muito rica a reunião a palavra da irmã sobre oração. Realmente, oração é o recurso que nós temos diante de Deus. É o que nos socorre, é o que nos acalenta, é o que nos deixa em pé, que nos deixa viver, é a oração. Ontem mesmo aqui eu tive assim uma situação horrível da minha filha que está separada, que as irmãs sabem da situação dela de separação. Aí o marido ontem, para poder pirraçar ela, aí veio pegar a menina, que ela já estava com uma viagem pronta nesse final de semana para levar a menina para outro lugar, ele veio buscar, ela começou a chorar, e foi um desespero, eu comecei a orar, comecei a clamar pelo sangue de Jesus, que o Senhor ouvisse minha oração, porque eu estava necessitando naquele momento que o Senhor acalmasse tanto ele quanto ela, e quanto a criança também, que a menina chorava, porque a menina queria ficar com a mãe, e ele queria levar a menina. Meu Deus, quanta agonia, quanta coisa. Jesus, eu digo, Senhor, olha essa situação, Senhor,
desça e venha ver, Senhor, essa situação aqui dentro da minha casa, Senhor. Senhor, eu não permito, eu não creio, Senhor, que essa situação está acontecendo aqui diante do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, foi muita agonia, eu não dormi a noite toda, chorando e orando e pedindo ao Senhor que acalmasse minha filha, acalmasse o coração daquele homem, meu Deus do céu, acalmasse o coração dela, acalmasse o coração da minha neta também, Senhor, que ela é uma criança de 9 anos de idade, está no meio dessa agonia toda, tadinha. Ela, minha avó, eu já pedi perdão à minha mãe, eu já pedi perdão a ela, porque eu quero viajar com meu pai. Senhor Jesus, é tantas situações, meu Deus do céu, Senhor Jesus. Pois é, mas aí a gente tem que orar e continuar orando, permanecer orando, porque eu anotei aqui de um livro que eu li que a oração é o contato mútuo entre o homem e Deus. Orar é inalar Deus. Nós devemos orar, pois a oração e a leitura da palavra se combinam, elas andam lado a lado. Senhor Jesus, orar é buscar Deus, vivendo perante Ele. Nós temos que viver em oração, porque em oração nós estamos diante do Senhor, nós estamos na presença do Senhor. A oração nos dá vida. Essa vida que o Senhor quer para nós é uma vida de oração. O Senhor escolheu as irmãs para orar. Senhor Jesus, a todo momento, como o Consuelo acabou de compartilhar, aqui em casa, a todo momento eu fico aqui sozinha, todo mundo sai, ela vai trabalhar, Maria Antônia fica na outra casa, e a todo momento eu estou aqui orando. Qualquer situação, eu estou orando. A todo instante eu estou orando. Mas, às vezes, o inimigo de Deus levanta situações. Eu não sei se é a permissão de Deus para que a gente possa buscar mais o nosso Deus em oração, mas Jesus é o nosso Senhor. Vamos permanecer orando, porque só a oração de Deus é que nos coloca de pé e nos fortalece, porque nós somos fracos e estamos fortalecidos no Senhor em oração. Jesus é o nosso Senhor, minhas irmãs. Ó Senhor Jesus, uma noite maravilhosa com Jesus para todas vocês. Senhor. Amém. Amém. Amém, Nívia Maria. Nossa. Irmã Divânia. Sim, estou indo. Espera um momento, irmã, estou chegando. Irmã, está me ouvindo? Estamos, sim. Eu ganhei sobre... também não cheguei quase no começo, mas deu para me pegar mais ou menos o compartilhar das irmãs. Eu ganhei muito do fato das irmãs falar que tudo que a gente for orar, a gente tem que anotar, né? Eu tenho essa experiência de anotação. Toda vez que eu vou diante do Senhor, eu faço uma anotação no caderno. Eu coloco a data que eu oro, e aí, né? E já tive muita experiência com isso aí, dá certo mesmo. O Senhor, Ele é fiel para nos ouvir, né? Ele quer ver o coração de cada um de nós. Ele sabe que nosso coração, Ele sabe o que está no nosso coração, né? Quando a gente, como a irmã falou, quando a gente for diante do Senhor, a gente tem que ir, não de qualquer maneira, né? Tem que ir diante dele, né? E essa experiência que as irmãs estão dando aí, eu tive hoje, né? Desde ontem, onde eu comecei a anotar no caderno. Eu estava um pouco despercebida. Eu digo, Senhor, eu não sou assim, como é que eu estou despercebida agora? Porque sempre minhas coisas, sempre anotei no caderno, né? E a minha oração mudou agora, a minha maneira de orar, né? Eu tive um compartilhamento com um irmão lá do Brasil, ele falou assim para mim, que muitas vezes a gente ora só com o nosso objetivo, nossos planos. Mas será que é a vontade de Deus? E aí eu mudei, né, minha maneira de orar. Falei, Senhor, eu não quero que o Senhor faça a minha vontade, mas eu quero sim fazer a tua vontade. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Então, se é a tua vontade, me dá da tua sabedoria. Eu não quero mais caminhar com minhas pernas, mas com a tua. Tu sabe a minha necessidade, sabe o que eu estou passando. Então, eu entrego isso nas tuas mãos. Então, quando a gente ora ao Senhor de coração puro, e a gente entrega na mão dele, ele vê o coração da gente.
A maioria das coisas que aconteceu na minha vida foi a questão de eu anotar no caderno e orar de acordo com a vontade dele. Muitas vezes, como eu estava aqui em Portugal, eu estava muito despercebida a questão porque eu vim fazer mestrado, aí eu digo, não, eu não posso focar só nisso aí. Isso aí não é o meu objetivo, assim, né? O meu objetivo é o Senhor. Então, eu conversei também com a irmã, né? A irmã me falou comigo, a irmã Sueli também. E aí, eu vim ganhando a experiência das irmãs, né? E realmente eu estava despercebida. Já no Brasil, eu tinha um caderno de oração. Quando eu cheguei lá em Braga também, eu tinha um caderno de oração. Depois eu fiquei despercebida. Mas agora eu voltei de novo. E para eu voltar, irmã, tá dando certo, né? Deus, ele quer ver o nosso coração mesmo. Se a gente entregar tudo de acordo com a vontade dele, ele faz o melhor. E é isso a minha experiência. Entendeu? Amém, Senhor Eu Jesus. queria falar com a irmã Simone. Pode falar, minha querida. Você não me adicionou no Instagram, o nome é Divânia Neres. Não, Divânia Neres. Um tracinho, neres33.pt. Eu vou procurar, eu procurei naquele dia e não sei, eu acho que eu me distraí, eu procurei, mas eu procurei pouquinho, a me distrair com alguma postagem. Eu vou te mandar, Júcia. Pronto, me mande isso, fica melhor. Viu? Amém, Tá minha bem. querida. Aleluia. Amém. Amém. Eu quero começar o meu compartilhar com o versículo de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5, que foi o versículo que eu orei e li hoje. Não foi o versículo da minha leitura da Bíblia, não. Mas foi o versículo, porque eu sempre abro a Bíblia para orar um versículo, e veio esse versículo, né? E eu achei que ele se encaixou com o falar de hoje. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. No dia que nós começarmos a perceber o que é que Deus faz, porque assim, nós temos aquele pequeno conhecimento, nós sabemos que Deus cura, sabemos que Deus liberta, sabemos que se não tivermos emprego e pedirmos, o Senhor dá, nós sabemos que Deus pode fazer o impossível. Mas nós não oramos dessa maneira. A nossa oração é muito formal. A gente só consegue orar de uma maneira grandiosa, poderosa, quando estamos precisando de alguma coisa. A irmã Mara, ela falou uma coisa que eu não tinha atentado. Tá vendo como é maravilhoso, irmãs, vocês compartilharem? Isso nos salva. Nunca vamos saber demais. A gente sempre vai ter alguma coisa para aprender. Nessa noite eu aprendi isso aqui, ó. Temos que ter responsabilidade no que nós oramos. Eu nunca tive responsabilidade. Eu achava que eu tinha que orar. Pedir oração, amém, eu vou orar e oro. Eu tenho aqui, ó, o meu caderno de oração. Sempre tive caderno de oração. A primeira vez com capa, mas eu sempre tive meu caderno de oração. Sempre. Tenho meus cadernos de anotações. Eu não passo uma mensagem que eu não anote. Só se eu esquecer o caderno e olhe lá. É muito raro. Foi a primeira coisa que eu aprendi na vida da igreja. Eu anoto tudo. Primeiro, porque eu quero aprender. Segundo, porque eu preciso ruminar. E terceiro, quando eu tiver dúvida, eu vou lá e eu encontro. Eu já fui salva várias vezes por causa das minhas anotações. Anotar nos salva, nos ajuda, porque a mensagem é grande, principalmente na reunião. Dependendo da reunião, é 1h30. Aí a mensagem é mais ou menos 1h, 1h20. Como é que a gente assimila 1h20 de palavra e a palavra do jeito que é levada? Nós precisamos anotar. Então, eu sempre anotei. Sempre tive meus cadernos de orações. Eu não deixo de ter, eu não deixo de anotar. Quando alguém me pede uma oração, eu anoto. Porque eu esqueço, irmãs. É a minha falha. É a minha mente caída, né? Como diz André Dong, é o corpo de humilhação. Eu esqueço. Então, eu anoto. Eu preciso agora aprender a ter responsabilidade. Não é só simplesmente... Irmão Dong, quando alguém pedia a ele para orar, irmão Dong, ore por mim, tal coisa. Se ele encontrasse a pessoa, irmão Dong tinha uma mente muito treinada. Se ele encontrasse a pessoa, ele dizia, e aí, irmão? Você conseguiu aquilo que você me pediu para orar? Às vezes o irmão até já tinha esquecido que tinha pedido irmão Dong para orar. Mas ele não esquecia, porque ele tinha esse compromisso. E Jesus deu esse modelo, né? Jesus sempre se retirava para orar. A oração, e um outro ponto também, porque o título da mensagem é o título do livro, né? A oração é o primeiro e último recurso.
Eu gosto muito de um livro também. Esse livro daqui eu só li 2 vezes, eu vou ser sincera, mas foi no início da vida da igreja. Tem muitos anos que eu não peguei esse livro para ruminar. Tem um livro também que eu gostava muito, que é Antes de Tudo, Oração. É um livretinho menorzinho. Antes de Tudo, Oração. Quando a irmã Mara estava compartilhando, eu lembrei desse livro, Antes de Tudo, Oração. E eu até anotei aqui, ó. A oração, quando nós dizemos que a oração é o nosso último recurso, não significa que é uma coisa que só fazemos quando não temos mais esperança. Porque muitas vezes nós agimos assim. A gente só para orar quando todas as nossas tentativas param de funcionar. A gente tenta aqui, a gente tenta ali, a gente tenta lá. Quando a gente vê que não tem mais esperança, a oração é o último recurso. Agora eu vou orar. O título é o primeiro. E ela também é o último. E ela também deve ser o meio. A oração precisa nos mover em todas as coisas. Eu já compartilhei isso, mas eu vou reforçar. Precisamos aprender a deixar de fazer oração formal, oração religiosa. Irmã Mara, ela tocou muito nesse ponto. Tem intimidade com Deus. Quando você é íntimo de uma pessoa, você conversa com ela livremente. Você não se preocupa com o que é que você vai falar, nem o que é que a pessoa vai pensar de você. Você é íntima dela, ela já te conhece, você conhece ela. Então, você tem liberdade de falar o que você quiser. Precisamos ter essa experiência com Cristo. Senhor, eu preciso falar com o Senhor de todos os meus problemas e não ir para o Senhor orar somente quando eu tenho um problema. Irmã Mara falou que nós precisamos orar não só pelo que gostamos, nós precisamos orar pela necessidade do Senhor também. Deus tem necessidade, Deus se move por meio do homem. É o mistério da piedade que move Deus. Então, se Deus quiser avançar, ele avança por meio de nós. Então, nós precisamos orar constantemente, mover o Senhor. Quando eu oro, irmão Rubem que dizia isso, né? Quando o povo dizia assim, a oração move o braço de Deus. Ele dizia, não, meu irmão, a oração move Deus todo. Precisamos mover o Senhor todo, completamente. A oração precisa ser a nossa respiração. Eu preciso respirar orando. Na verdade, é o nosso respirar, o invocar, né? Mas nós precisamos orar constantemente. Tudo precisa ser um motivo para orar, irmãos. Tudo precisa ser um motivo para orar. Eu estava aqui conversando com Lízia, né, Lízia? Vou falar. Eu estava aqui conversando com Lízia. Falei, Lízia, você vai compartilhar? Aí ela falou, não, que eu ainda não me sinto preparada. Aí eu falei para ela, não, você só tem vergonha, é diferente. Porque todos podem falar. Todos nós podemos falar. Qual é a pessoa que não pode falar em uma reunião? É o que eu mais amo na vida da igreja. Nós podemos falar, porque quando falamos, nós estamos dizendo, deixando Deus fluir. E Deus, ele flui. Quando nós falamos, é a necessidade de alguém. Aí eu falei para ela assim, ó, já é um ponto para orar. É um ponto para nós orarmos, né? Senhor, eu não consigo compartilhar na reunião, porque eu tenho vergonha. Já é um ponto para nós orarmos. Toda necessidade que temos, nós precisamos orar. Até nas pequenas coisas. Para terminar, minha sogra falou aí da história, né? Da história dela, que foi muito rica. Eu louvo ao Senhor, é de coração. Minha sogra sabe que é de coração. Não é fantasia nem porque eu falo demais. Eu sempre digo para ela, minha sogra, eu sou muito grata pela criação que você deu aos seus filhos. Porque hoje eu tenho um bom marido por causa da criação que você deu. Então, eu não tenho como não ser grata. Eu não tenho como não ser grata. Eu fico tão assim, decepcionada quando eu vejo as mulheres falando mal das sogras, assim. Certo que tem casos e casos, né? Tem gente realmente que é ruim, que eu conheci uma sogra que misericórdia. Conheci uma sogra que misericórdia. Meu Deus, eu não sei o que é aquilo, não. Aquela pessoa era endemoniada. Mas a pessoa que criou o nosso cônjuge, gente, ela precisa morar no nosso coração. Eu digo à minha sogra constantemente, minha sogra não tem como não te amar. Porque o meu marido, o que ele é hoje, e hoje ela já confessou que ela orou. Ela pediu isso ao Senhor, né? E eu sou grata pela oração dela, porque hoje eu colho os frutos. Hoje eu tenho um ótimo marido, ele é um ótimo pai, ele é um ótimo genro, ele cuida da minha mãe como se fosse a mãe dele. Ele se preocupa. Gente, isso é maravilhoso, mas isso é fruto de oração. A minha sogra orou por ele, orou pela criação, e eu, antes de casar, eu também orei. Eu tenho testemunhas disso, né? Eu orei quase 3 anos para eu poder me casar, porque a primeira vez que eu o vi, não foi amor, porque o amor se constrói, mas eu senti alguma coisa, eu fiquei doida. Eu falei, meu Deus, que é esse homem, que homem lindo. Aí eu preciso falar, no dia seguinte eu já fui para a reunião, eu queria ver aquele homem gato lá. E aí eu comecei a reunir, perguntei, irmão Rubi, como é que a gente faz aqui na igreja quando a gente quer namorar com alguém? Irmão Rubi, graças a Deus, cortou logo minhas asas. Não, minha filha, aqui não tem essas coisas, não. Vai se aquietando,
Vá guardando aí seu fogo, que não é assim, não. A gente aqui ora, se o Senhor permitindo, a gente tem comunhão, e a comunhão é para conhecer a pessoa, não é para estar se agarrando, é para você conhecer, e se ali o Senhor mostrar realmente que é aquilo que vocês querem, aí vocês vão noivar e vão casar. Eu orei quase 3 anos. O primeiro ano eu orei só, o segundo ano eu orei com minha sogra, porque eu fiz logo amizade com ela, com minha nora, com minha cunhada, fiz logo aquela amizade nas segundas intenções. Aí minha sogra começou, um dia eu falei para ela, olha, eu tô orando pelo seu filho, já tem mais de 1 ano, ela, vou orar com você. E por último, minha tia Ana, né? Ela me ouviu orando, já perto de fechar 3 anos, ela me ouviu orando. Aí eu fiquei com medo de ela falar para alguém, mas ela orou comigo, e assim o Senhor me deu hoje um casamento abençoado, porque eu orei. Então, irmãs, a oração, a irmã Mara contou um monte de testemunho aí de oração. A oração simples, a irmã queria ir na casa da outra. Poxa, eu quero descer ali a escada, Senhor, eu quero descer a escada. Eu quero depender do Senhor constante. Deus nos criou para isso. Ele não queria estar só. Então, quando eu dependo dele, eu estou dizendo, Senhor, eu estou sendo o que o Senhor me criou para ser. Uma com o Senhor, íntima do Senhor, sua amiga, sua parceira, aquela que pode auxiliar, que pode trazer o Senhor de volta. Esse é o nosso caminho, amadas. Então, eu louvo o Senhor pela igreja, eu louvo o Senhor pelas irmãs de oração. Aqui em Santa Amaro, nós temos irmãs abençoadíssimas com esse ministério, como Ritinha falou. É Rita, é Karine, é Kátia, são irmãs assim, Pipi, né, minha tia querida, irmãzinha, são irmãs que, irmã Lucila, nós temos aquelas irmãs de oração, que respira oração, que você sabe que você pode pedir para orar, que você sabe que elas vão orar. Esse ministério é maravilhoso. Então, irmã Mara, eu só posso te dizer obrigado por ter permitido que o Senhor te usasse de tal maneira, minha irmã. Você não sabe o quanto a irmã nos ajudou. Ó Senhor Jesus. E eu quero pedir para a irmã Mara, né, escolher uma irmã para orar por essa reunião que tivemos maravilhosa. Aleluia. Rutinha. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nosso coração nessa noite, Senhor, é de gratidão a Ti. Ó Senhor, por cada momento que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos, Senhor. Ó Senhor Jesus, realmente o Senhor tem falado a nós. Nós só temos a Te agradecer, e quão grande Pai Tu és para nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso nos ensina, Senhor, a estar realmente com nossos ouvidos atentos, ó, às orações que fazemos a Ti, porque o Senhor está atento para respondê-la. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor, pela igreja. Obrigada, Senhor, pelas amigas e irmãs. Sabemos que com elas nós nunca estamos sozinhas. Ó, nós somos um exército, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. E a ordem que o Senhor nos dá é avançar em oração, orando sempre uns pelos outros. Ó, Senhor Jesus. Amém.